Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso Momento CEO, um bate-papo sobre tudo o que pode te ajudar a ganhar dinheiro vendendo o seu artesanato para o cliente que realmente quer comprar. Eu sou Patrícia, eu sou artesã assim como você e há 6 anos eu vivo exclusivamente da venda do meu artesanato. Na live de hoje eu vou te ensinar como parar de procrastinar e desengavetar de vez aqueles seus projetos do ateliê que estão na gaveta há anos. Em 2023 nós vamos desengavetar de vez esses projetos. Boa tarde, meninas, boa tarde, Fabi, boa tarde, Lídia. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Dá um tempinho pro pessoal chegar. E a gente já começa o nosso bate-papo hoje sobre procrastinação. O que é procrastinação? A gente é procrastinadora, não é procrastinadora? E como que faz para se livrar de vez desse tipo de atitude que muitas vezes pode se tornar até um vício, né? Até uma doença. Tem gente que procrastina tanto que acaba se tornando um vício na vida da pessoa. Coloca aí nos comentários se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certo, só para eu ter uma noção aqui como que tá. Deixa eu tomar minha aguinha aqui para relaxar o gogó. Oi, Flávia, boa tarde. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho a respeito de procrastinação. Vou dar algumas dicas para vocês aqui, para impulsionar vocês, para ajudar vocês a tirarem da gaveta aqueles projetos do ateliê agora em 2023, para a gente fazer esses ateliês voarem aí em 2023. Vamos lá, eu vou começar então sem muitas delongas aqui, à medida que as meninas forem entrando, a gente vai retomando alguns pontos se precisar, tá? Se vocês forem tendo dúvidas, usem o campo aí dos comentários, pode jogar dúvida, pode jogar algum tipo de comentário que você queira fazer sobre alguma coisa que eu disser, e aí a gente vai trocando uma ideia aqui no decorrer da live, tá bom? Então vamos lá, o que é procrastinar? Procrastinar é adiar tarefas, é deixar para depois o que deveria ser feito hoje. Tem aquele velho ditado, né, que diz, fala, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Isso é procrastinação. Não tem nada de errado em você procrastinar de vez em quando. Nós somos seres humanos, nós somos suscetíveis a esse tipo de coisa. Então, de vez em quando, é super comum. Às vezes você está muito cansada, ou às vezes você está num momento assim que na sua vida pessoal, ou mesmo na vida profissional, você está um pouco desmotivada com as coisas, é muito comum você procrastinar. O que é extremamente negativo e prejudicial para a nossa vida é a gente ter essa procrastinação como um hábito. É a gente sempre ir empurrando tarefas importantes para amanhã. O que acontece? Quando a gente tem isso como um hábito, o nosso estresse e a nossa ansiedade, eles aumentam muito, porque uma hora ou outra você vai ter que cumprir essa tarefa, você vai ter que fazer essa tarefa. Então, quanto mais próximo vai chegando do prazo limite para cumprir a tarefa, mais estressada a gente fica, porque a gente percebe que tem muita coisa que a gente precisa fazer para cumprir aquela tarefa, a gente começa a achar que não vai dar conta de fazer tudo, e mais ansiosa também, porque o prazo está chegando, a hora de entregar o trabalho está chegando, e a gente não conseguiu começar aquela tarefa ainda, porque a gente ficou procrastinando, ficou sempre jogando para amanhã, e aí quando chega no limite, aquilo está acumulado, vira uma bola de neve, e aí a gente fica extremamente estressada e ansiosa. E aí o problema é que quando essa hora limite chega, o que acontece? Você vai fazer aquele monte de tarefa acumulada do jeito que der, porque você tem que entregar o trabalho, você tem que entregar a tarefa pronta. Então, você vai fazer do jeito que der, naquele tempinho que sobrou para você fazer. E aí, com toda certeza do mundo, você não vai conseguir a perfeição que você gostaria naquele trabalho. E aí, você vai ter outros sentimentos negativos por conta disso, que é insegurança,
Ah, você sabe que o trabalho não está perfeito como você gostaria. Porque você deixou para a última hora, você deixou para fazer no último minuto, ali nos 45 do segundo tempo. Então, você sabe que não saiu perfeito. Então, você vai ficar insegura de entregar. A autoestima vai lá no pé, porque você vê que não ficou com a mesma qualidade que você gostaria, que você tem o hábito de fazer suas coisas, ou não ficou com a qualidade que você gostaria, então você vai ficar com a autoestima muito baixa e vai ficar muito frustrada também. Então, olha só todas as consequências negativas que a procrastinação traz. Por isso que é muito importante a gente evitar a procrastinação. E a notícia boa que eu tenho para vocês aqui é que existe técnica para isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nessa live. Boa tarde, Jaci. Boa tarde, Ana. Sejam bem-vindas. Boa tarde, Rê. Sejam bem-vindas na nossa live de hoje. Então, vamos dar sequência. Existe uma teoria que diz, presta bastante atenção nisso, existe uma teoria que diz que uma tarefa, ela dura o tempo que você tem disponível para executar. O que significa isso? Vamos lembrar lá dos tempos de escola. Então, lá nos nossos tempos de escola, o professor passava um trabalho. Se o professor passava um trabalho e falava assim, ó, vocês têm 1 mês de prazo para entregar esse trabalho. Quem aí já fez faculdade, quem aí já fez algum curso superior, o terrível TCC, né, que todo mundo tem medo. Então, você chega lá no último período do seu curso, você tem que entregar o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Aí, o que acontece? Você tem 1 ano para fazer esse trabalho, tem 1 ano para desenvolver o seu TCC. O que a maioria das pessoas faz? Pega os últimos 3 meses ali, os últimos 3, 4 meses do ano e fica correndo que nem uns malucos, perde a vida, porque não consegue ter vida social mais, não consegue ter vida afetiva, não consegue ter vida nenhuma, porque tá 100% por conta de TCC. Por quê? Porque foi procrastinando, deixou para o final e quando chega nos últimos 3, 4 meses ali, fica que nem um louco para poder responder, para poder entregar aquele trabalho ali. E é bem isso que acontece. Então, quanto mais tempo você tem para executar uma tarefa, quanto maior for o seu prazo para entregar uma tarefa ou executar um trabalho, maiores são as chances de você procrastinar no caminho. Porque a tendência é sempre deixar para o último minuto, é sempre deixar para a última hora. Entendem? Alguém consegue se ver nessa situação, lembrar dos seus tempos de escola aí? Então, é bem isso. Se você tem 1 mês para fazer um trabalho, você vai demorar 1 mês para fazer. Mesmo que seja um trabalho que seja possível de ser feito em 1 semana ou 15 dias. Você vai gastar aquele mês inteirinho nesse trabalho. Se você tiver 1 semana para fazer este mesmo trabalho, você vai se virar e vai conseguir entregar em 1 semana. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer mais ou menos? A raiz da procrastinação? E aí, qual que é a lógica que a gente tem? Então, quanto maior for o tempo, quanto maior for o prazo que a gente se der, ou que derem pra gente executar uma tarefa, maiores vão ser as chances da gente procrastinar no caminho. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que considerar, que a gente tem que parar para refletir. Qual que é o jeito errado das pessoas lidarem com a procrastinação? Confiar nessa lógica, que a gente tem o tempo disponível, e deixar para fazer essas tarefas nos 45 minutos do segundo tempo. É o que a maioria das pessoas faz. Quando chega lá no final do prazo, corre que nem uma louca para conseguir entregar a tarefa no prazo. E tinha aquele tempão antes para fazer, em vez de aproveitar o tempo e ir fazendo aquilo ali aos pouquinhos para não se estressar, para não gerar ansiedade, nenhum daqueles outros sentimentos negativos, ou para poder corrigir algum tipo de coisa na técnica, na peça, no acabamento, para chegar ao nível de perfeição que você gosta de entregar para o seu cliente. As pessoas não fazem isso, as pessoas deixam para o último minuto e aí fazem tudo correndo. Então, isso gera muito estresse e ansiedade, como eu já disse para vocês, e as chances do trabalho ficar mal feito, elas são enormes. Um outro exemplo aqui que eu trago para vocês é quando a gente tinha prova na escola. Então, você tem prova na escola,
A professora marca o dia da prova lá, a prova vai ser dia 10 de janeiro. Em vez da gente, eu tô falando a gente porque eu também já passei por essa situação, né? Situações escolares, assim. Então, em vez da gente pegar, hoje é dia 3, então a prova é dia 10, eu tenho 7 dias para poder estudar para a prova. Em vez da gente pegar a matéria da prova, dividir em 7 dias ali e estudar cada dia uma parte da matéria, o que a gente faz? Na véspera, a gente tá aqui nem um doido, sem dormir, na madrugada, lendo o que é possível ler, resumindo o que é possível resumir, ainda vai para a escola no outro dia com um caderninho na mão, ainda lendo no caminho, estudando na última hora. Então, essa é a realidade da maioria das pessoas. E aí, qual que seria a solução, então, para a gente driblar essa procrastinação? Vamos lá. Então, tem alguns tópicos aqui que se vocês quiserem anotar, e se vocês quiserem que eu pare, vocês vão jogando para mim nos comentários. Deixa eu só dar uma boa tarde para as meninas aqui. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carla. Boa tarde, amigo de crochê. Boa tarde, Arte K. Sejam bem-vindas. Então, em primeiríssimo lugar, primeiro tópico que a gente tem que refletir. Reconhecer que você procrastina. Primeira coisa. Se você não consegue reconhecer o seu erro, é muito mais difícil de você conseguir corrigir esse erro. Então, primeira coisa, reconheça que você procrastina. E aí, a partir do momento que você reconheceu isso, você tem que tentar entender por que você está procrastinando. Qual o motivo da sua procrastinação? Então, vou dar alguns exemplos para vocês aqui de motivos, de possíveis motivos, tá? E aí, vocês, se for o caso de vocês, vocês vão conseguir se ver nesses motivos aqui. Primeiro motivo, quando a pessoa é perfeccionista demais. Quando a artesã é muito perfeccionista, a tendência dela a procrastinar é gigantesca. Por quê? Porque ela vai sempre pensar que ela tem que atingir a perfeição a cada trabalho. E quando ela vai desenvolvendo e fazendo o trabalho e ela vê que essa perfeição não está chegando e não vai chegar, principalmente no trabalho artesanal, porque o trabalho artesanal, ele é manual, não é possível você estabelecer um padrão, mesmo que você faça a mesma peça milhares de vezes, as milhares de vezes que você fez, elas vão sair diferentes entre si. Então, essa perfeição, esse padrão 100% perfeito, ele não vai chegar nunca. E a perfeccionista, ela vai ficar o tempo todo em busca desse resultado, que não vai chegar nunca. E isso vai fazer com que ela procrastine. Por quê? Porque no decorrer do processo, ela vai desanimar. Ela vai falar, não tá ficando perfeito do jeito que eu quero. Não é assim que eu queria. Não tá ficando bom do jeito que eu quero. E aí a tendência dela pegar aquilo ali, ó, gente, quem nunca, me fala isso agora, sejam honestas e sinceras nesses comentários. Quem nunca, nesse momento, vivendo essa realidade, essa cena que eu tô falando pra vocês, embolou ali o trabalhinho, ali o crochêzinho, o tricôzinho, o bordado, etc., botou dentro da sacolinha e deixou ali, falou, depois eu pego isso de novo, agora eu não tô conseguindo pensar nisso mais, depois eu pego. E naquela sacolinha dos começados, fica e fica eternamente. Vai passar anos e anos e anos, você sempre vai ter aquela caixinha, aquela sacolinha dos começados ali. É exatamente por causa desse motivo, porque você procrastinou, deixou para depois, depois eu vejo isso, depois eu termino, depois eu continuo esse trabalho e tal. Exatamente porque no decorrer do processo, você não conseguiu enxergar a perfeição que você queria. As meninas estão comentando aqui, a Rê falou, eu tenho vários. Ateliê Fricote falou, já umas 10 vezes. Então, isso é super comum, tá? E não se sintam a pior das piores artesãs, porque é uma realidade comum para todas. E nós estamos aqui hoje conversando exatamente para mudar essa realidade. Quando eu falo para vocês assim, que eu estou lançando para vocês agora uma semana de aulas, onde a gente está colocando como slogan ali, a virada de chave, é muito isso que eu quero. Eu quero muito acordar vocês, mostrar para vocês que essa realidade é uma realidade comum e que vocês têm possibilidade de virar essa chave e transformar o ateliê de vocês em um ateliê de sucesso, um ateliê próspero, onde esse tipo de prática, esse tipo de atitude, ele não aconteça mais,
tá? No final da live eu vou dar mais detalhes para vocês como que vai funcionar essa semana de aulas. Vamos dar sequência aqui. Outro motivo de procrastinação. Quando a pessoa não se sente capaz de fazer aquele tipo de atividade, aquele tipo de tarefa, aquele tipo de trabalho. Se a pessoa não se sente capaz de fazer, a tendência dela procrastinar é muito grande. Porque é uma questão de autoconfiança. À medida que ela for fazendo o trabalho, ela vai falar não, mas eu não vou dar conta disso. Eu não vou conseguir, acho melhor eu parar aqui, depois eu vejo o que eu faço, depois eu continuo, porque eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Então, em vez da pessoa buscar meios de se capacitar, já que ela não se sente capaz, em vez dela buscar meios de se capacitar para concluir a tarefa dentro do prazo que foi estipulado para ela, ela fica sempre nesse pensamento negativo de autodepreciação, de que não sou capaz, não vou conseguir, não vou dar conta, etc e tal, e vai deixando para amanhã, vai deixando para amanhã, vai deixando para amanhã, até que chega uma hora que, capaz ou não, ela vai ter que resolver aquele assunto. Vocês estão entendendo? Tem muita gente que passa por isso também. Não é tão comum assim, mas tem muita gente que passa esse tipo de realidade também. Ateliê Fricote, eu nem tento fazer os realistas porque me acho incapaz. Aí é uma outra questão, Ateliê Fricote. Você não tenta fazer porque é uma técnica a qual você ainda não se dedicou para aprender ou não teve ainda interesse de aprender. Mas se por se por um acaso, no seu caso, o cliente, vamos supor que uma cliente te manda uma mensagem e fala com você, fala assim, olha, eu queria que você fizesse para mim um amigurumi realista. Se você já sabe que você não tem ainda capacidade técnica suficiente para poder fazer esse tipo de trabalho, o que você vai fazer? Você vai conversar com esse cliente e vai falar, olha, esse tipo de amigurumi eu não faço, não é o tipo que eu trabalho. Entendeu? Você não vai puxar a responsabilidade, você não vai pegar o trabalho, então você não tem prazo, não tem nada. O que eu tô dizendo aqui, e aí se for do seu interesse, se você quiser trabalhar com esse tipo, você tem que buscar um curso, você tem que buscar alguém que te ensine a fazer e tal, praticar e treinar depois até você se capacitar realmente para fazer esse tipo. O que eu tô dizendo aqui é que às vezes é passada uma tarefa para a pessoa, é colocada uma tarefa para a pessoa, ou a pessoa assume vou colocar aqui no popular, do jeito que a gente fala aqui, assume uma bucha para poder fazer e resolver. Vou até usar o seu exemplo, vamos supor essa mesma situação que eu falei. O cliente te procura e fala que quer um amigurumi realista. Aí você fala assim, tá, beleza, para quando você quer? Aí fala, eu vou querer pro dia 10 de janeiro, que é aniversário da pessoa e tal, eu queria dar de presente pra pessoa. E aí você vai lá muito assim, desesperada, porque não quer perder pedido de jeito nenhum, falar, não, eu vou pegar o pedido, e aí até lá eu tenho uma semaninha aqui para eu dar uma estudada, para eu dar uma olhada aqui, eu vou conseguir fazer, vai dar certo. E aí o que acontece? No meio do processo, você vai perceber que você precisa de muito mais técnica do que você achava que em uma semaninha você ia aprender. E aí entra esse sentimento de incapacidade. Aí você fala, nossa, eu não vou dar conta disso mesmo. Por que eu peguei esse trabalho? Por que eu assumi essa responsabilidade? Eu não vou dar conta. E aí a tendência é de procrastinar, vai chegar no final do prazo, você não vai conseguir entregar, então você vai acabar trazendo um prejuízo muito grande para o seu negócio, para o seu ateliê, porque você vai queimar o filme, né? Literalmente falando. Você não vai conseguir entregar uma coisa nesse sentido. Mas na questão da procrastinação é mais ou menos isso. Então a pessoa durante o processo ela assume a responsabilidade, assume o compromisso e durante o processo ela vai vendo que ela não é capaz ou mesmo que ela seja capaz, a baixa autoestima faz ela pensar que ela não é. E aí ela vai deixando aquilo ali rodar. Boa tarde, Fabiane, seja bem-vinda. Outro motivo, quando a pessoa não tem motivação. Ontem, na live de metas, quem não assistiu a live de metas, depois procura no feed, tá aí no feed, chama Metas 2023. Assiste, eu também tô subindo ela no YouTube, quem quiser ver no YouTube. Na live de metas, eu conversei um pouco com vocês a respeito de motivação quando você vai pensar as suas metas de começo de ano. Então, vamos supor, se a sua meta é ganhar mais dinheiro, faturar mais, ganhar mais dinheiro, vender mais no seu ateliê,
porque você quer dar uma educação melhor para o seu filho, então esse motivo, dar uma educação melhor para o seu filho, ele vai te guiar. Ele vai ser um motor no dia a dia do seu ateliê. E aí aqui na questão da procrastinação é exatamente isso. É aquela pessoa que ela trabalha um dia depois do outro sem uma motivação concreta. Ela não tem um porquê concreto. Por mais que ela não tem isso claro na cabeça dela. Ela não tem isso como força motriz dela. Então, quando a pessoa não tem motivação para fazer o que faz, ela vai só seguindo os dias. Ela vai trabalhando, acorda, trabalha, dorme. Acorda, trabalha, dorme. Entendeu? Então, assim, a chance dela procrastinar é muito grande também. Porque ela não tem motivo, ela não tem porquê se esforçar, se empenhar naquela tarefa ali para resolver aquela tarefa no prazo. Ela não tem porquê se empenhar naquela tarefa ali para fazer aquela tarefa bem feita. Ela não tem motivação. Isso é muito comum nas pessoas que sofrem de depressão ou às vezes as pessoas que não encontraram mesmo ainda o motivo pelo qual elas fazem o que elas fazem. Então, é o que eu falei para vocês na live de metas e vou reforçar com vocês aqui hoje. Vocês precisam ter um motivo maior para poder fazer o que vocês fazem. E a partir do momento que vocês encontrarem esse porquê, esse motivo maior, vocês vão perceber como que a vida de vocês, profissional, principalmente dentro do ateliê, ela vai ficar mais fácil, porque você vai ter isso como motor para poder agir no seu dia a dia, para tomar suas decisões e para poder trabalhar mesmo. Outro exemplo de gente que procrastina é aquela pessoa que não gosta do que faz. Isso aqui é outro ponto muito importante também, muito importante. Tem gente que entra para o nosso universo do artesanato. A pandemia teve muita gente que aprendeu uma técnica artesanal porque tinha que, de uma forma ou outra, buscar uma fonte de renda ali. E a pessoa, muitas vezes, entra para o artesanato exatamente por esse motivo que eu estou falando para vocês. Porque quer ganhar um dinheiro, porque quer ter uma fonte de renda ou principal ou de renda extra e não tem esse motivo maior. E aí, o que essas pessoas fazem? Elas vão lá e vão pesquisar o que vende mais. Isso aí a gente tem pergunta demais, gente. Tem pergunta demais que chega pra gente desse tipo. O que vende mais no crochê? O que vende? Qual o amigurumi que vende mais? Qual o tricô que vende mais? Qual o bordado que vende mais? Qual o nicho que vende mais? Então a pessoa vai em busca disso. Ela coloca o dinheiro antes do potencial dela, né? Da capacidade dela ou do gosto mesmo dela. Ela põe o dinheiro antes. E não é assim que funciona. Primeiro, você tem que respeitar o seu perfil. Você tem que ver aquilo que você sente prazer em fazer. Se fazer crochê para você é uma tortura, você fala assim, eu faço porque eu preciso, porque eu não gosto de jeito nenhum. Eu não gosto de fazer. Eu faço porque eu preciso, porque me dá dinheiro, porque eu preciso. A chance de você procrastinar é muito grande. Se você escolher o amigurumi porque o amigurumi dá dinheiro e você acorda todo dia e vai fazer o amigurumi com aquele peso nas costas, fala, nossa, não aguento mais fazer essas pecinhas pequenininhas, é muito chato, porque é muito complicado, eu não gosto de costurar, não aguento mais costurar, porque nada disso, sabe? Então, quando você tem esse tipo de energia, esse tipo de sensação, esse tipo de pensamento com relação ao seu trabalho, quando você faz por obrigação, quando você não gosta daquilo que você está fazendo, você vai procrastinar. Com toda certeza, você vai deixar para amanhã as tarefas importantes que você tinha que ter feito hoje. Porque você não está afim, você não quer. Então, quando você for pensar produto, quando você for pensar nicho, quando você for pensar técnica, coloca em primeiro lugar aquilo que você vai sentir prazer em fazer. Entendeu? Então, assim, eu amo de paixão fazer tricô. Adoro fazer tricô, mas eu tô vendo na internet que crochê tá dando mais dinheiro. Então, eu vou aprender crochê. Gente, se você ama de paixão fazer o tricô, pega o seu tricô, se especializa no seu tricô, desenvolve o seu tricô, associa técnicas novas, diferentes, mesmo que você queira aprender o crochê, é sempre bom a gente aprender coisas novas.
Associa técnicas ali, torna o seu tricô único. Vocês vão ver como que vocês vão voar. Como que o ateliê de vocês vai voar, vai se desenvolver quando vocês fazem aquilo que vocês realmente gostam, que é muito aquele pensamento do empreendedor. Você não vai se incomodar de não ter férias, você não vai se incomodar de não ter domingo, de não ter sábado, porque você está fazendo uma atividade prazerosa. Mesmo que seja num sábado, que seja num domingo, que seja no período das suas férias, se é uma coisa que te dá prazer, você não vai se incomodar de estar fazendo e você vai fazer sempre. A chance de você procrastinar é muito menor quando você faz uma coisa que você gosta de fazer. Outro passo aqui, outra dica que eu vou dar para vocês para a gente evitar a procrastinação. Planejamento. Planejamento para evitar a procrastinação é essencial. O que vocês vão fazer? Vocês vão separar, principalmente agora que nós estamos começando o ano, vocês vão olhar lá o calendário do ano, vão ver as datas comerciais mais importantes para vocês venderem e vão planejar. Vocês vão fazer um planejamento ali. Quando que eu preciso ter produto para atender essa data? Quando que eu preciso começar a divulgar? É todo um planejamento, um plano de ação mesmo de trabalho. Vocês vão deixar tudo direitinho ali na agenda de vocês, no planner, seja lá o que vocês costumam usar. Feito isso, o que vocês vão fazer? Eu preciso lançar um produto novo para Páscoa. Vamos supor. Só um parêntese aqui, ó. Amigo de crochê tá falando, eu passei o Natal e o Ano Novo crochetando e botou um coraçãozinho. Tá vendo que delícia? É muito bom quando você sente prazer de fazer, que você faz livre, você faz natural. A Dê, boa tarde, Dê. A Dê tá chegando agora. Nós estamos falando sobre procrastinação hoje, Dê. Então, o que acontece? Vamos supor que você colocou no seu planejamento ali que você quer lançar um produto novo para a Páscoa. A Páscoa é em abril. Se a Páscoa é em abril, você vai ter que lançar esse produto final de fevereiro, começo de março no máximo. Por quê? Porque você precisa ter tempo para receber as encomendas, confeccionar e o prazo dos correios para enviar para chegar a prazo da Páscoa. Fechou? Então tá tudo certo. Preciso lançar um produto novo para a Páscoa. Você vai lá no seu planner e vai colocar lá fevereiro, 15 de fevereiro, 20 de fevereiro, sei lá. Você vai colocar lá o dia do lançamento do seu produto novo. Se aquele produto ele tem que estar pronto, fotografado, vídeo, se você for fazer algum videozinho, algum Reels, alguma coisa, dependendo da estratégia que você usa para divulgação, se ele precisa estar pronto no dia 20 de fevereiro, o que você vai pensar? Quando que eu tenho que começar a trabalhar nesse produto? Quanto tempo eu demoro para fazer? Para confeccionar eu demoro 5 dias. Beleza, você vai pegar do dia 20 e vai contar 5 dias para trás. Para fotografar eu gosto de tirar 1 dia ou 2 para fazer as fotos e os vídeos. Então você conta mais 2 dias para trás ali. E vai anotando isso. Fotografia, vídeo, produção, compra de material, desenvolvimento de receita. Você vai deixando tudo isso e vai jogando no seu planejamento ali. O que você está fazendo, na verdade? Em vez de você colocar uma tarefa grande, que é um lançamento de um produto novo, e deixar aquilo solto ali, e vai chegando a data, você vai vendo que você tem que lançar o produto naquele dia e você não tem um produto ainda, e vai te causando esse estresse, essa ansiedade da procrastinação, você vai quebrar aquela tarefa que é importante, que é o lançamento do produto, em tarefas menores. Então, quais são essas tarefas menores? Definir a receita, comprar material, produção da peça piloto, a gente fala, né? Na moda a gente fala peça piloto, que é a primeira peça, que é aquela que vai para divulgação, fotografia, etc., para ajuste e tal. Então, você vai pensar tudo isso, você vai colocar lá, definição da peça, escolha da receita, compra de materiais, produção da peça, fotografia e vídeos, planejamento de divulgação. Então, você quebrou uma tarefa que é grande em 6, 7 outras tarefas menores. Então, fica muito mais fácil de você cumprir essas tarefas. Fica muito mais tranquilo. Entendeu? Vamos ver o que as meninas estão falando aqui. Amigo de crochê. Meu Deus, mês que vem vou fazer coelho já de novo. Exatamente. Agora é para fevereiro. Os coelhinhos já tem que começar a pipocar já. A gente achou que o ano passado voou, né? Esse ano já tá começando no turbo. Quando você faz isso, quando você quebra aquela tarefa grande em tarefas menores, você vai listar
quais são as ações, quais são as atividades dessas tarefas menores que você precisa fazer para que aquele evento maior aconteça. E aí você vai dando um passo de cada vez. Você vai fazendo uma coisinha de cada vez. Então fica muito mais fácil concluir aquela tarefa maior que é importante para você. Beleza? Entendido isso? Então, planejamento é essencial. Coloca no papel, adquiram esse hábito de colocar no papel, planejar, e não é planejar só o mês seguinte, não, é planejar o ano, no mínimo o semestre. Você tem que pegar no mínimo o semestre ali e pensar as ações para aquele semestre. Quando tiver tudo pensado, você vai fazer para o segundo semestre. Vocês vão ver como a vida de vocês vai ficar mais fácil e como que vai ser mais difícil para vocês procrastinarem. Outra dica importante, essa aqui é massa, vamos ver o que vocês vão achar dessa daqui. Essa dica é a seguinte, é uma dica que parece meio doida, só que é uma coisa que super funciona. Se vocês quiserem testar esse ano, vocês vão ver que vai funcionar no final do ano que vem ou no começo do próximo, no final desse ano ou no começo do próximo ano, talvez a gente esteja conversando, vocês vão me dar o feedback de vocês. Essa dica é: você vai se propor um desafio onde falhar não vai ser opção. O que significa isso? Significa que o medo que você vai sentir da consequência, caso você falhe, ele vai ser muito maior do que o medo de fazer a tarefa. Ou a preguiça, vamos colocar assim, vamos usar esse termo, procrastinação não é preguiça, mas vamos usar esse termo só para ficar mais didático, de fazer a tarefa. Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que você coloca lá no seu planejamento anual que você vai lançar um produto novo a cada mês. Você colocou lá no seu planejamento, uma vez por mês, a cada mês do ano. Eu, este ano de 2023, me comprometo a lançar um produto novo na minha loja. Essa foi o desafio que você se colocou. Você está se desafiando. Aí, o que você vai colocar? Você vai colocar uma punição caso você não cumpra esse desafio, caso você falhe. E essa punição tem que ser uma coisa que você tem muito medo. Então, por exemplo, se eu não conseguir colocar um produto novo a cada mês, aquele mês que eu não conseguir lançar um produto novo, eu vou pintar meu cabelo de uma cor esdrúxula. Vou pintar meu cabelo de roxo, vou pintar meu cabelo de rosa, vou pintar meu cabelo de azul. Uma cor totalmente diferente que não tem nada a ver com a sua personalidade. Agora imagina, se você se propôs esse desafio e colocou essa punição, que é uma punição que para você é o fim do mundo, a chance de você conseguir cumprir aquilo ali que você colocou é gigantesca, porque você não vai querer pintar o seu cabelo de colorido. Vocês estão entendendo? E esse compromisso você tem que formalizar ele com alguém, porque senão você pode também dar uma de malandra e aí trapacear no meio do caminho. Você tem que formalizar ele com alguém. Então você pega lá o seu marido, seu filho, sua cunhada, sua irmã, sua mãe, quem quer que seja, e formaliza no começo do ano. Falou assim, olha, eu vou combinar um negócio aqui com você. Falei, eu tô me propondo esse desafio porque eu preciso meu ateliê der certo esse ano, então eu vou me colocar esse desafio aqui. A regra é essa, eu preciso cumprir essa tarefa dentro desse tempo. Se eu não cumprir essa tarefa, a minha punição é essa. E você que vai fiscalizar, porque eu estou formalizando isso com você. É como se você estivesse fazendo uma aposta. Sabe aquelas apostas de amigo? Vamos apostar aqui. Se um ganhar, vai dar tal coisa para o outro. Se o outro não ganhar, vai pagar uma punição. Gente, parece uma coisa de doido, mas funciona demais esse tipo de coisa. A chance de você conseguir cumprir suas tarefas até o final do ano, principalmente aquelas que forem mais importantes, é lógico que você vai fazer isso para as que forem mais importantes, você vai fazer para tarefa pequena. É muito grande, que você não vai querer passar ridículo, você não vai querer fazer uma coisa que foge do seu perfil, da sua personalidade, você não vai querer passar vergonha, então você vai acabar cumprindo tudo direitinho. Então essa é uma dicasinha para vocês, divertida,
mas que funciona. E o contrário dessa dica também vale. Qual que é o contrário dessa dica? É você criar recompensas para as tarefas cumpridas. É lógico que você não vai fazer junto com a outra, com a anterior. Se você se propôs fazer o desafio, você não vai fazer o desafio e a recompensa para o mesmo tipo de tarefa. E aí são tarefas diferentes. O que é o criar recompensas? Vamos pensar. Vamos supor que você pensou assim: eu estou usando muito pouco as ferramentas do Instagram para potencializar as minhas vendas, etc e tal. Podia usar mais as ferramentas do Instagram, mas eu tô procrastinando nisso. Eu tô deixando para lá, tô deixando para depois e acabo que depois eu desanimo e acabo não fazendo. Então, o que eu vou colocar como objetivo para mim, como tarefa para esse ano de 2023? Que eu vou fazer um Reels 3 vezes por semana. Então, serão 3 Reels por semana, eu vou me colocar como tarefa para atingir o meu objetivo, para atingir minha meta, que é de aumentar o alcance do meu perfil, da minha loja e conseguir turbinar minhas vendas ali no Instagram. Então, 3 vezes por semana eu vou fazer um Reels. Aí, o que você pode colocar como recompensa? Você pode pensar, vamos supor que você adora comida japonesa. Você adora comida japonesa, é caro, não é sempre que você pode comer e tal, só em ocasiões especiais. Então, você pode colocar, falar assim, olha, a cada mês que eu conseguir fazer direitinho 3 vezes por semana no Reels, quando chegar no final do mês, eu vou me dar o direito de ir lá pedir uma barcona, aqueles negócios muito massa lá, uns combos bem grandão, lá no restaurante japonês. Se você não gosta de japonês, mas gosta de confeitaria, vai na melhor confeitaria da sua cidade. Então, assim, crie recompensas. Ou se você não quer comer, vai lá e se presenteia com uma roupa nova, se presenteia com um sapato novo, compra um negócio que você já faz tempo que você queria. Então, é um outro jeito de você evitar a procrastinação também. Você criar essas recompensas para o cumprimento das tarefas, o cumprimento das atividades do mês. A Dê tá falando aqui, tô amando a ideia do desafio, é super divertida. Eu tenho certeza que a pessoa com quem vocês formalizarem o compromisso aí vai fazer questão de pegar no pé de vocês e de fiscalizar. A amigo de crochê colocou, eu me desafiei virar Kenga ano que vem, se esse ano eu não fizer melhor que o ano passado. Amei, amei. Final do ano a gente vai conversar de novo e você vai me contar. Ela aqui, gente, se vocês me ver Kenga em 2024, já sabe. Tem certeza que a gente não vai ver. Eu tenho certeza que a gente não vai ver, porque isso aí foi o cúmulo da punição. Eu tenho certeza que você vai cumprir direitinho, viu, amigo de crochê? Eu vou torcer por você. Pode deixar, a Lídia tá dando risada aqui dos comentários das meninas. Outra dica interessante para vocês. Se a gente falou lá no começo que quanto mais tempo a gente tem para executar uma tarefa, maiores as chances da gente procrastinar, essa dica agora, ela vai de encontro com esse tipo de argumento. Então, o que é? Você reduzir o tempo das suas tarefas. Você vai propor prazos menores. E isso você vai fazer também lá naquele planejamento que eu falei para vocês na primeira dica. Então, você vai olhar lá no planejamento. Se você, por exemplo, trabalha com amigurumi, não quero ser Kenga, não. Você não vai ser. Eu tenho certeza que você vai conseguir direitinho o desafio. Se você demora, por exemplo, 5 dias para fazer um amigurumi, e você tem tendência a procrastinar quando você está fazendo, começa a diminuir esses prazos. Na sua divulgação, eu sei que eu até aconselho vocês a colocar um prazo maior do que o prazo que vocês conseguem, que é se acontecer algum inconveniente no caminho, você conseguir driblar, ou se por acaso você tiver com muitas encomendas para você conseguir encaixar e organizar a sua agenda ali direitinho. Mas se você tem tendência ou se você está sofrendo com as consequências da procrastinação, comece a diminuir esses prazos. Se você faz em 5 dias, passa 7 dias para o seu cliente, porque daí obrigatoriamente você vai ter que fazer nos 5 dias que você faz. Você vai ter 2 diazinhos ali só de folga para resolver algum probleminha que aparecer, alguma coisa que você tiver que fazer de encaixe ali. Então, diminua os prazos das suas tarefas. Coloque prazos bem realistas e o mais justo possíveis. Justos ali na questão de tempo mesmo, não é justo de justiça não. É acertadinho ali mesmo nos tempos para que te obrigue a fazer direitinho
no prazo que tem que ser feito e você não tenha essas janelas de oportunidade para procrastinar, tá? Então, reduzir o tempo das tarefas é uma super dica também para vocês. Outra dica, livre-se das distrações. Livre-se das distrações. O que significa isso? Tem gente que vai trabalhar, liga o som, liga o rádio, ou liga a TV e deixa passando alguma coisa de fundo ali. Ou então vai trabalhar na hora do furacão, né? A gente tem a hora da concentração e a gente tem a hora do furacão, né? A hora do furacão é quando a casa da gente tá louca. A maioria de vocês aqui, a gente tem ateliê em casa e tem a hora do furacão, né? A hora que as crianças estão tudo doido, que o marido tá doido, que tá aquela barulheira na rua, onde tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Então, evita, não que você não vá trabalhar nessas horas, a gente tem que trabalhar e a gente tem que se adaptar às situações que vão acontecendo com a gente no nosso dia, mas evita de fazer as tarefas mais importantes do dia nessas horas onde você não vai conseguir se concentrar. Evita fazer as tarefas mais importantes do dia nas horas em que tiver muita coisa para te distrair, muita distração. Então, eu volto novamente ao que eu falei para vocês ontem quando a gente estava falando de metas. Tenham uma hora da concentração. O que é a hora da concentração? É uma horinha só por dia, uma horinha só por dia. Se você conseguir estender por um tempo maior, beleza, mas pelo menos, no mínimo, uma horinha do seu dia para você se concentrar 100%, para você ter foco 100% nas tarefas mais importantes daquele dia. O que é o ideal? O ideal é de manhã, você acordou, fez lá a sua rotina matinal, café da manhã e tal, aquelas coisas todas, resolveu o que você tem que resolver no começo da manhã, dá uma olhadinha ali quais são as suas tarefas para aquele dia, pega aquela que é mais importante de todas, aquela que você precisa ter concentração e coloca na sua hora da concentração. Se a sua hora da concentração for de manhã, porque ninguém acordou na sua casa ainda, beleza, é ali que você vai fazer. Se for à noite, você vai jogar essa tarefa lá para o seu horário da noite. Se for à tarde, pega e joga para a sua hora da concentração. As coisas mais importantes que você tem que fazer no dia, porque daí você vai conseguir ter foco, você não vai se distrair, porque não tem nada pior do que quando você está fazendo algum tipo de atividade que você tem que concentrar, que você tem que focar e você ficar se distraindo toda hora, porque quando você volta, você não volta de onde você parou, você tem que voltar um passo atrás para poder continuar a linha de raciocínio, para pescar a linha de raciocínio lá atrás de novo e continuar a sua linha de raciocínio. Então, você vai estar sempre voltando, sempre voltando. Isso fica chato, fica enfadonho, fica cansativo. Então, é mais fácil você falar assim, não aguento mais ver isso daqui, amanhã eu faço isso. Não vou mexer com isso mais, não estou conseguindo concentrar, não estou conseguindo ter foco, amanhã eu faço isso. E aí, a nossa querida procrastinação aparece. Então, evitem fazer as atividades mais importantes do dia, as tarefas mais importantes, nos momentos em que houver muita coisa te distraindo, tá bom? Outra dica importante para vocês: organize o seu ambiente. Isso é extremamente importante, gente. Mesmo que você seja uma pessoa mais bagunçada, que seu ateliê é mais bagunçado, etc e tal, e se tá bagunçado e você tá procrastinando, façam isso. Façam essa experiência e depois volta para me contar. Organiza o seu ambiente de trabalho. Mas eu trabalho na sala da minha casa, eu trabalho na cozinha da minha casa, eu trabalho num cantinho do meu quarto. Não interessa, gente. Se você trabalha numa mesinha de escritório de 1,20 m por 60, organiza essa mesinha, tá? O que está em volta de você não interessa tanto. Se você está na sua sala, no seu quarto, etc e tal. A partir do momento que você adotar aquele pequeno espaço ali, como sendo ali o seu espaço de trabalho, mantenha esse espaço organizado. Deixa as coisas à mão, deixa bonitinho, deixa limpinho. Se quiser botar um cheirinho ali, aqueles exaustores lá, aqueles aromatizadores, coloca, sabe? Deixa bonitinho o seu espaço de trabalho. Por quê? Porque quando você começa o seu dia trabalhando num lugar que está arrumadinho, cheirosinho, limpinho e organizado, esse espaço ele fica mais convidativo. Você vai ter vontade de sentar ali para fazer suas tarefas. Você vai ter vontade de sentar ali para trabalhar. Vocês estão entendendo? Procrastinação também, se você chegar no seu ateliê, você entrar lá assim, naquele quartinho,
tá aquele mafuá, aquele monte de coisa bagunçada, aquela confusão, monte de lixo, coisa jogada, poeira, etc e tal, gente, a vontade que dá é de fechar a porta de novo e sair correndo. Você não tem vontade de sentar num lugar desse para trabalhar, para fazer suas coisas. Não tem, é impossível. Impossível. Quando a gente chega num lugar que tá limpinho, arrumadinho, organizado, bonitinho, a chance de você querer ficar é muito maior. E ficando, naturalmente, você vai cumprir as suas tarefas do dia. Beleza? Gostaram das dicas? O que vocês acharam? Quem gostou, bate palma, manda coração. Vamos torcer para nossa amiga Migu de Crochê. Se precisar de ajuda, estamos aqui para te ajudar a bater o seu desafio, bater sua meta. Boa tarde, Marisa. Boa tarde, Adriana. Hoje estamos falando de procrastinação. Meninas, se vocês têm esse hábito de procrastinar, agora eu vou dar alguns detalhes para vocês a respeito da nossa semana do projeto Artesã CEO. Se você tem esse hábito de procrastinar, eu posso te ajudar. Esse conteúdo que a gente colocou aqui agora, a gente pode trabalhar ele de forma muito mais profunda. Na semana do dia 16 ao dia 20 de janeiro, eu vou dar 3 aulões para vocês nessa semana, com temas que vão realmente trazer mais clareza para você iniciar o ano de 2023 com o pé direito, com foco e com direção, para que esse ano de 2023 seja um ano de muito sucesso na sua vida profissional. Beleza? O link para vocês se inscreverem para participar da semana do projeto Artesã CEO, ele já está disponível na minha bio. Então, terminando a live, você vai lá na minha bio, vai clicar no linkzinho e vai seguir o passo a passo ali para se inscrever para o projeto Artesã CEO. É 100% gratuito, é online, você não vai precisar sair da sua casa, pode assistir de bobs no cabelo, de roupão, não tem problema nenhum, tá? Para facilitar ao máximo para vocês. Então, clica lá, já faz a inscrição de vocês. E se você tem uma amiga que você acha que pode aproveitar essas dicas, que pode aproveitar essas sacadas, compartilha com essa amiga, gente. Vamos ser generosa. O universo devolve pra gente. Sempre que a gente é generosa, a gente é cuidadosa com as pessoas, o universo ele vai devolver pra gente em bênção, em coisas boas. Então, se você tem uma amiga, se você conhece alguém, mesmo que seja online, uma amiga online, uma pessoa que você conversa aí na internet, não seja física, compartilha essa live, compartilha o link para inscrição, explica o que vai ser o projeto, compartilha o link para inscrição, para a gente poder ajudar bastante gente com essas aulas que vai ter nessa semana do 16 ao dia 20. Tá bom? Espero que essa live tenha sido útil para vocês. Para quem não está ainda no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram, depois eu vou deixar o link para vocês, porque agora lá na bio tá só o link da inscrição, mas vocês já vão entrar no WhatsApp. Porque lá no grupo do Telegram eu tô deixando uns áudios lá para vocês, logo no comecinho do dia também, com algumas reflexões, algumas inspirações que podem motivar e podem ajudar a gente no nosso dia a dia de ateliê. A Dê tá falando aqui, não vou perder por nada. Não perca, Dê, porque vai estar sensacional. Tá bom? A ideia é mesmo ajudar vocês. Eu quero ver vocês assim, voando, gente, voando em 2023. Tá? Fazendo esses ateliês de vocês aí, sair do amadorismo, sair do hobby, vamos profissionalizar essas coisas aí, vão ganhar muito dinheiro, vamos entender quem que é o cliente certo, vamos vender muito artesanato em 2023. Tá bom, meninas? Então, quem tiver no YouTube, essa live vai para o YouTube também, se inscreve no canal, aproveita que tá aí, já se inscreve no canal, clica no joinha aí, dá um super joia aí pra gente, porque eu acho que o que a gente conversou aqui hoje merece um super joia, e compartilha também, se tiver alguma pessoa que você sabe que vai gostar desse conteúdo, compartilha, troca uma ideia. A amigo de crochê falou assim, muito obrigada pelas dicas, deu um ânimo, uma luz, é essa a ideia mesmo, tá? A ideia dessas lives que nós estamos fazendo diárias, amanhã tem mais, amanhã nós vamos fazer mais uma live nesse mesmo horário, das 14 horas. Logo mais nos stories eu já deixo para vocês o tema de amanhã. Vou deixar sempre, gente, acompanhe.
lá nos meus stories. Eu vou deixar sempre a caixinha de perguntas lá para vocês. Usem a caixinha. Se vocês tiverem alguma pergunta especial, alguma coisa que está travando vocês, alguma coisa que está dificultando o dia a dia no ateliê de vocês, coloca lá, desabafa lá, usa para desabafar mesmo. Pode ser a coisa mais estranha do mundo, mas joga lá que eu estou à disposição de vocês. Eu quero realmente entender o que está bloqueando o ateliê de vocês aí para a gente poder, na semana do Projeto Artesã CEO, dar um turbo aí em cada uma de vocês. Tá bom? Muito obrigada pela companhia. Amanhã tem mais nesse mesmo horário, às 14 horas, aqui no Instagram. Beijo, beijo para vocês.